A gente já entrou. Agora acho que estamos ao vivo no YouTube. Demora, a gente tem um delayzinho. Agora entramos. Então agora tá tudo certo. Então, boa tarde a todos. Acho que só tá voltando, Rodrigo, é aí? Eu já tirei o som. Então beleza, fechou. Então, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Com muita alegria que a gente volta com entremeios dessa semana. A gente já vai ficando carente quando não está aqui para conversar com vocês. E hoje eu e o Rodrigo vamos receber mais do que a referência em mediação civil do Paraná. Nós vamos receber um grande amigo, um instrutor que é referência em Curitiba, um ser humano fantástico, que é o Marcel. O Marcel é instrutor de conciliação e mediação judicial, também faz a instrução, né? Atua como instrutor por outras escolas, super reconhecido, já estudou outras escolas de mediação, além da escola de Harvard. Hoje é mestrando. Depois ele me diz bem certinho qual que é a faculdade. É no México, né, Marcel, que você está estudando. E é com muita alegria que a gente recebe o Marcel nesse dia especial. Eu tenho recebido muita gente dando os parabéns pelo Dia do Mediador. Hoje é Dia do Mediador em 5 estados do Paraná. Do Brasil. O estado do Paraná é ótimo, né? Em 5 estados do Brasil, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí e Bahia. Se não me engano, são esses os estados. Né? Então, o Dia do Mediador é comemorado de forma estadual, ainda não temos um Dia do Mediador nacional. Então, e eu acho bem bonito o porquê que é hoje, né? Quando eu recebi, eu falei, opa, não estava sabendo que era hoje. E fui pesquisar, e hoje é porque inicia a primavera, que é a época da harmonização, onde as flores trazem harmonia para a natureza. E o mediador é a pessoa que traz harmonia para as relações humanas. Então, é bem bonito isso, né? Então, para começar a nossa conversa, eu vou os nossos sejusques no Paraná todos são muito variados, né? De público, de atendimento, de possibilidades. E o Marcel tem um sejusque muito especial e eu vou pedir para ele contar para a gente sobre ele. Antes disso, eu vou passar a palavra para o Rodrigo para dar oi para todo mundo, que Deus o livre se ele não der oi antes Minha de zarca. antes da gente conversar com o Marcel. É com você, Rodrigo. Não é só dar oi para todo mundo, dar oi para ti, Mari, que hoje a gente falava, né, que eu estava no auge da crise de abstinência desse nosso trabalho, né, que tem me dado muito orgulho e muita alegria de mostrar essa união dos Sejusques, e hoje é muito especial porque o Marcel acho que a melhor qualificação que ele tem é um grande ser humano, que eu usar um palavrão, ainda bem que eu não usei. Acho que não tem nada mais, eu já falei que eu preciso atualizar meu Lattes para colocar amigo do Marcel. Né, de tão importante que eu acho que ele, para o cenário da mediação, para o Poder Judiciário do Paraná, que tem sorte. Eu falo, o Poder Judiciário deve reconhecer a sorte que tem de ter uma pessoa como ele, assim como você, Mari, que se interessou por estar aqui e que se interessou em estar no Sejusc. Marcel, bem-vindo, obrigado, e agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente, porque esse trabalho, lógico, é para todos que têm interesse na mediação, mas principalmente para os nossos mediadores, para a gente conversar bem abertamente sobre aquele nosso dia a dia. Então, obrigado para todo mundo. Mari, te devolvo a palavra para provocar o Marcel. Então, Marcel, não é bajulação, só para constar, para antes de você falar, a gente está exagerando. Não, a gente não está exagerando, é isso mesmo que a gente acredita. Marcel, então eu queria que você contasse para a gente, contextualizasse mesmo qual que é a realidade do Sejusc Civil de Curitiba. A palavra é tua. Bom, primeiro, boa tarde. Quando vocês começaram a falar, eu achei que ia entrar outra pessoa, né? Vou ter que me dedicar para conseguir merecer isso um dia. Quando nós pensamos primeiro, eu gostaria, não quero tomar muito tempo com isso, mas para mim, estar com o Rodrigo e a Mariana nesse momento sentido amplo, né? Nesse momento que nós estamos vivendo,
em vários sentidos, dentro do tribunal antes da pandemia, toda a revolução que nós estamos tendo com a mediação, né, incluindo a justiça restaurativa, numa ideia de autocomposição de um outro ambiente dentro do judiciário, né, um ambiente complementar, e a gente agora, nesse momento, né, que a gente está amadurecendo ideias no campo da mediação virtual, superando desafios nesse momento, né, pensando no que nós já superamos juntos, né, nós três e diversos outros parceiros, que a gente poderia trazer os nomes aqui, né, tanto dentro do tribunal como fora, servidores, parceiros nossos voluntários, enfim, né, é uma grande honra. E se a gente quer pensar, se nós queremos pensar numa ideia de Sejusc, né, eu acho que em qualquer lugar, o Sejusc ele nunca vem pronto, a gente sabe disso, né? O Sejusc ele é construído do zero, qualquer Sejusc é construído do zero, e não tem manual nenhum que vai dizer como ele vai funcionar. Então, a gente acredita que eu, o Rodrigo, a Mariana, né, assim como outros, a gente tem uma, um aspecto que até estava conversando outro dia com vocês, né, sobre isso, que é o aspecto de gestão e é o aspecto do mediador, né? Quando a gente está no Sejus, que a gente precisa unir os dois e unir com coerência, né? Porque a gente tem um objetivo que é a mediação. Então, se a gente pensa em Sejus, que a gente precisa pensar num autoconhecimento como gestão, autoconhecimento de quem somos, o que queremos, qual é a nossa demanda, né? Que estrutura nós temos, que oportunidades e desafios nós temos, para procurar construir algo a partir disso, né? E a gente precisa, entrando na questão de ser justo e cível, é isso que você quer que eu coloque, né, Mariana? Em relação ao nosso ser justo. Então, eu gosto de chamar de nosso ser justo, mas todos os ser justos são nossos. E que, assim, foi iniciado um excelente trabalho, né, por parceiros nossos, que a gente precisa reconhecer, que foram o Márcio e o Ricardo, que ficaram no Sejusc por muito tempo, e a gente acabou entrando nesse espaço, que é um espaço de todos, e agora a gente está à frente desse desafio, dessa realidade maravilhosa e desafiadora, né, que é o Sejusc Cível. E a realidade principal, quando nós pensamos no cível, são questões principalmente contratuais, de responsabilidade civil e questões de consumo, né? E a gente acaba trazendo para o âmbito do cível. E quando a gente pensa em família, normalmente a gente acaba colocando isso à parte, principalmente quando nós tratamos de Curitiba, né? Porque existe um ambiente para as causas de família aqui em Curitiba e um ambiente para as situações cíveis que não são questões de família nessa divisão judiciária, né? E dentro da realidade do ser justo e cível, nós temos duas grandes divisões, digamos, né? Uma é da massificação da judicialização de processos que decorre das relações de consumo, né? Que a gente pretende falar um pouco mais, né, sobre as ferramentas em relação a isso, que são os grandes demandantes, né? Então, a gente tem uma, uma questão com os grandes demandantes, que ocupam praticamente, vamos colocar aí a grosso modo, tá? 50% do nosso trabalho, né? E os outros 50%, eles vão trazer situações de mensalidade escolar, dívida de condomínio, né, dívidas entre empresas, entre fornecedores, situações de imóveis, né, entre familiares, entre irmãos, situações muito diversas, entre vizinhos, inclusive, em obras, né,
acidentes de trânsito que podem ser muito simples, né? Como o conserto da lataria e até situações muito complexas, onde pessoas, familiares perdem vidas, né? Então, nós temos uma realidade muito complexa dentro de um Sejusc Cível, que, primeiramente, pode parecer que estamos tratando de situações contratuais. Nós gostamos de pensar que estamos tratando com pessoas, né? Porque esse é o nosso principal objetivo. E aí vem o grande desafio, que eu não sei se a Mariana quer que eu entre nesse aspecto, Mariana, não sei se o Rodrigo quer fazer algum Eu queria, comentário. Marcelo, deixa eu aproveitar que uma coisa que você falou que eu gostei bastante, né? Eu acho que a Mari também sente isso, eu também como juiz, quando a gente está falando de gestão de ser justo, né? Eu até anotei, né? Você tem que ser mediador e um vetor coerente, né? Ou seja, eu lembro que eu formei a primeira turma em Cascavel com a doutora Denise, com o Bruno, a gente e a turma era feita de basicamente servidores, né? E eu falava, não adianta de manhã você estar acolhedor, né, no contraturno, recebendo as pessoas, e à tarde, quando o mesmo advogado que fez mediação com você chegar no balcão do cartório que você trabalha e você não ser essa pessoa. Que quando você voltar para a sala de mediação, não é né? Então a gente tem que estar sempre exercitando, eu falo isso bastante dos mediadores, e eu acho que você tocou nesse ponto, que a gente tem que ser aquilo que a gente fala, né? Então a gente está sempre tentando se policiar de maneira a entrar nisso. Então eu achei isso muito bacana. E eu queria ver contigo, uma das questões no Cível, aqui, por exemplo, em Toledo, eu acho que imagino para você também, você trouxe uma realidade muito importante de mostrar que há uma grande complexidade, tanto questões mais corriqueiras, vamos chamar assim, né, dos grandes demandantes, como situações que escondem relações muito intensas, né? Se pensar de vizinhança, como você contou, alguns acidentes automobilísticos que geram vinculações ali, que exigem um trabalho efetivo de mediação, enfim. E o que eu queria te perguntar, Marcelo, como que está em Curitiba, ali, quando você lida com os mediadores e o comportamento dos grandes demandantes, principalmente, ou às vezes dos colegas advogados, né, que chegam para mediação indispostos. Aqui a gente tem os mediadores que se queixam muito para mim. Poxa, então a gente vem todo preparado para fazer a mediação e principalmente os grandes demandantes mandam o que se chama popularmente de advogado Uber, né, que você contratou para ir lá e olhar para tua cara e todo a preparo, né? Como que isso está em Curitiba? O que você pode nos contar de se é a mesma coisa, ou para a gente animar os nossos mediadores. Se pudesse dar falar, porque a gente está falando bastante com eles, né? Legal. Para a gente, como está Curitiba. Eu acho que essa questão, né, Rodrigo, há, há uma situação em relação aos grandes demandantes, que é a concentração dessas situações em grandes escritórios, né, que precisam dar conta de um número gigantesco de audiências, né, isso olhando pelo lado deles, que eles acabam tendo que encaminhar, né, eles terceirizam para um outro escritório, né, um escritório lá do Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, pode ser em outro local, que contrata um outro escritório aqui, que contrata, às vezes até por aplicativo, advogados para comparecer em audiência, né, e justificar que não estão se ausentando, com poderes para transigir, mas formalmente somente porque não existe autonomia para negociação. Eles não são autorizados a negociar, né? Isso tem trazido uma grande frustração para, vamos dizer assim, para nós, né, mediadores e conciliadores, que esperam a possibilidade de conduzir um trabalho adequado, né? E é nessa visão que a gente tem que pensar, né? E até eu estava conversando com vocês em outro momento sobre o que isso acaba trazendo para nós, né? Como gestores, principalmente, como mediadores, obviamente, né? Como conciliadores também nesses casos, seria um trabalho mais voltado à conciliação, obviamente. Existe essa frustração que acaba nos fazendo gerar um comportamento de, digamos, coibir grandes demandantes, né? Numa ideia
de que precisamos de ferramentas para coibir esses comportamentos, né? Inclusive, existe até um enunciado, né, que trata desse assunto. A gente já teve experiências com esse enunciado que não foram muito agradáveis, né? Eu já esperava isso, a gente fez a experiência, né, em relação à coibição, quando a pessoa vem sem propostas para audiência, e a gente acredita que isso não é muito coerente com o nosso objetivo, né? E a ideia do tratamento adequado, talvez não, é a melhor visão, né? E a gente pensar como é que seria então o tratamento adequado desses conflitos, né? Nós poderíamos pensar, e já tentamos também, algumas relações diretas, agora com a doutora Vanessa como coordenadora, tivemos o apoio também da segunda vice, fizemos contato com alguns bancos, e o que a gente observa? Que se essa relação, estrategicamente, em termos econômicos, para essas grandes empresas, não traz uma realidade favorável para a negociação, por quê? Porque o processo é favorável a eles, né? Muitas vezes eles têm jurisprudência favorável, inclusive a determinadas situações, que não incentivam a ideia de negociação, e não questionando a questão da jurisprudência, né? Ela pode, inclusive, estar perfeita, pode estar correta. A questão é que, pensando na ideia de negociação, de BATNA, né, que é a melhor alternativa à negociação de um acordo, né, no MANA, pensando em termos do Brasil, né, BATNA, Best Alternative to Negotiating Agreement, né, que é a ideia de você, que recursos você tem? Os grandes demandantes têm o recurso do quê? De trabalhar com o processo, né? O processo traz uma realidade favorável que eles não querem negociar. Então, eles acabam vindo obrigatoriamente para essa audiência do 334 para não sofrerem as consequências do processo, né? Então, que realidade que seria adequada para a gente tratar dessas situações? E pensando até nisso, né? Que eu tenho me cobrado pessoalmente em relação à imparcialidade, né? Porque se eu olho para uma instituição financeira, uma instituição securitária, uma instituição de grande porte, né, que tem esse tipo de comportamento, e eu acabo entrando em sala de audiência ou entrando como coordenador para conversar com essas pessoas com um pré-julgamento, né, eu preciso tomar cuidado com isso. E preciso compreender qual é essa realidade e procurar trabalhar com ela. A questão é que, às vezes, o próprio processo não permite que a gente faça um tratamento adequado, né? Mas essa ideia, então, de nós olharmos com imparcialidade, procurarmos compreender qual é a realidade desses grandes demandantes, né? E criar, pensando naquela ideia do Diego Falek, de design de resolução de disputas, né? Pensando em outras formas que existem, como os métodos de resolução online, né? Como o consumidor.gov, como os serviços de atendimento ao cliente, né? Os SACs, né? O serviço de atendimento ao usuário, que são chats de troca de mensagem para situações que são muito pontuais, né? E que não há necessidade de um contato pessoal síncrono, né? E pensando na questão econômica, tanto para todos que estão participando disso, né? Nós temos advogados de autores contra instituições financeiras e securitárias, que são advogados que praticamente trabalham só com a questão do cliente, que ficam indignados, porque são obrigados a comparecer, peticionam, a instituição não peticiona desistindo, a gente tem observado comportamentos por parte dessas empresas no sentido de pedir a desistência, inclusive agora nesse momento, tem aumentado isso, mas a questão é que nós temos frustração do autor, nós temos frustração da estrutura, que gasta um dinheiro, que é um dinheiro público, tá? Que deve ser bem gerido.
nós temos a frustração dos nossos colaboradores, nós temos a frustração dos gestores, nós temos a frustração do tribunal com um índice de 2%. Cada 100 casos, 2% a gente consegue acordo nessas situações de grandes empresas. Tá? Grandes que a gente está falando é instituições bancárias, securitárias, né? E essa realidade, ela ocorre realmente por quê? Porque acaba se tornando um ato pro forma, né? Por toda essa cadeia de escritórios e de pessoas envolvidas, e até pelo tempo do processo, que às vezes não é um momento, passou 2, 3 meses, a empresa acabou de receber citação, e existe todo um fluxo interno para que se gere o conhecimento dessa demanda. E há uma outra... Opa, desculpe. Pode continuar, Marcel, mas eu acho isso bem interessante, e enquanto eu pode continuar, eu comecei a falar, né? Vai, Marcel. Eu só queria... Eu vou fazer um fechamento aqui para a gente inserir a questão do Fórum de Conciliação Virtual. Que existe também, que é uma coisa que a gente não pode ignorar, que essas grandes empresas, elas são SAs, que possuem acionistas, que possuem compliance, que para o levantamento de propostas de acordo, eles têm que construir uma visão macro, né, com conselhos internos para a liberação de verbas para acordos. Então, é uma complexidade muito grande que precisa ser compreendida, né? E sem entrar em aspectos aqui pessoais em relação ao julgamento sobre essas empresas, né? E aí é que entrou, né, a gente teve a oportunidade no juizado especial, se não me engano foi em 2019, no final de 2018, que entrou, acho que foi 2018, né? Entrou o Fórum de Conciliação Virtual nos juizados especiais aqui de Curitiba, como um teste, né? E, particularmente, nós achamos que era, assim, algo, né? Tudo bem, é um chat para negociação, isso não é conciliação, mas espera aí, por que não é conciliação? Né? Então, Marcelo, acho que a gente, antes da gente entrar nessa ideia do fórum, uma coisa que eu acho muito importante a gente sempre ressaltar, assim, é esse nosso olhar de gestores, né? E aí, quando eu falo de gestor, eu pelo menos aonde eu estou aqui, né? Eu sou servidora, o Rodrigo é juiz e a gente faz gestão. Você é servidor e faz gestão, a doutora Vanessa é juíza e faz gestão, a Larissa é juíza e faz gestão. Então, a gente tem esse trabalho de gestão com servidor e juiz em muitos lugares como parceiros mesmo, né? E a gente não tá... a gente vive uma realidade muito dinâmica nos Sejusques, né? Dessa adaptação e dessa possibilidade do fórum de múltiplas portas. Então, que porta que tá enguiçadinha, que porta que é muito pequenininha, que qual é outra porta que a gente tem que abrir. E eu acho que o cível, como você falou, né, tem muita coisa do cível que é sim para mediação, mas o Sejusc não é só a mediação. O Sejusc é conciliação capacitada. E eu acho uma coisa muito importante a gente falar, eu falo assim, então, né, se a gente vai seguir a escola de Harvard, primeiramente, então vamos pensar que essa é a nossa base. Rodrigo, não é uma provocação, nem Marcel, eu sei que a gente tá caminhando em outros lugares, nós vamos dizer assim, eu cheguei hoje, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a escola de Harvard, né? E nós temos algumas etapas. Se eu não tenho nada, pelo menos eu tenho Harvard, né? E que depois, eu gosto de sempre de enaltecer, depois do curso com o IMAP, e uma aula maravilhosa do professor Vesula, eu consegui entender a importância de Harvard, né, e da significância acadêmica que tem tudo que foi construído, e como a gente evolui na mediação, né. Mas aí eu digo assim, então tem pelo menos umas etapas basiquinhas, assim, a gente vai, né, ouvir as partes, né, vai fazer a declaração de abertura e tal, e a pessoa diz pra mim, não, mas é só conciliação. E conciliação segue essas etapas, né? Então, conciliação não tem acordo. Conciliação não é uma etapa meramente protocolar a ser cumprida
que depende só da vontade dos outros e não tem uma atuação do conciliador. Tem sim uma atuação capacitada, né? Então, acho sempre importante dizer que quando vem para a conciliação do Sejusc, a pessoa que vai receber, seja online, seja presencial, e agora nessa possibilidade, são pessoas que conhecem das técnicas de comunicação, de negociação e tudo mais, né? Então, isso é bem importante. E outra coisa que nos surgiu além do Fórum de Conciliação Virtual, nessa realidade do cível, são as mediações e conciliações virtuais, né? Eu não sei como é que você tem visto isso, mas eu entendo de talvez uma possibilidade disso permanecer, como alguns escritórios têm evitado a uberização da advocacia, termo que eu aprendi com a doutora Vanessa Jamos, porque sendo feito online, a gente consegue uma representatividade melhor. Então, como é que você vê tanto essa possibilidade do virtual, né, das sessões virtuais, e como que é a configuração do fórum de conciliação virtual? Eu tô tentando acompanhar, tá, pessoal, as respostas no WhatsApp, no Insta, e aqui eu tô com uma tela do lado com o YouTube, então o pessoal tá pondo pergunta, eu tô tentando, algumas eu respondo aqui mesmo, outras, então, assim, às vezes eu olho para baixo e pro lado, mas eu tô ligado, né, e principalmente eu acho que isso é bem importante, né, Marcelo, eu tenho pensado na conciliação virtual como uma outra porta, também. Não sei se vocês veem dessa forma, não só como uma outra. Eu acho que assim, a conciliação e a mediação presencial, uma porta, e uma outra porta para um outro tipo de taxonomia do conflito, né? A mediação virtual. Mas eu estou pensando ainda, né? Aqui em Toledo a gente está começando a engrenar com a conciliação virtual para ter conclusão. Como você está mais experiente, fala um pouco disso para a gente. Eu vou trazer um exemplo, tá, que para mim foi muito emblemático, no sentido de que isso é necessário e é muito legal como uma oportunidade para algumas situações, né? Vamos supor, não existe pandemia, não aconteceu nada, tá? E nós estamos nessa realidade. Vamos supor essa situação. A gente está trabalhando com um caso, óbvio que eu não vou falar da empresa, né? Não vou falar o nome e tantos detalhes para que isso não seja identificado, tá? Mas nós estamos trabalhando com uma situação de uma empresa que funciona em 3 países diferentes, Brasil, Chile e Argentina, tá? Nós temos um diretor no Chile, um diretor na Argentina, em Córdoba, e nós temos um outro diretor no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e temos o dono de uma outra empresa subsidiária em Curitiba. Nós estamos conseguindo desenvolver uma mediação, inclusive vamos para o nosso 3º ou 4º encontro, de uma relação de empresas, de uma empresa matriz e suas subsidiárias, né, numa relação de mediação, porque é uma relação continuada de em torno aí de mais de 10 anos, né, que eles estão dissolvendo a sociedade por alguns aspectos, e essa comunicação tornou-se possível pela mediação virtual, porque eles nunca iriam viajar para Curitiba para vir numa reunião aqui na Vara Civil. Eu não digo nunca, né? A gente, inclusive, já teve surpresas muito agradáveis, mesmo no presencial. Mas o que a gente observa é que isso facilita para que as pessoas não se dediquem ao processo de mediação ou o processo de conciliação, não como um processo, mas para aquela ideia do trabalho de mediação, né? Então, nós tivemos até oportunidades maravilhosas, que a gente viu foto do caminhoneiro que estava lá nos Andes, não foi comigo, né? Que parou, entrou pelo celular na audiência, né? Então, a gente tem visto oportunidades que, como vocês falaram aí, né? Muitas empresas, às vezes, gostariam de participar, mas eu não posso onerar meu cliente, se eu fosse advogado, pedindo para ele me pagar uma passagem para cruzar 3 estados, né? Vou vir lá do Mato Grosso, né? Para o Paraná, para uma audiência, né? Sendo que eu posso
contratar alguém, eu terceirizo esse trabalho, inclusive os aplicativos na advocacia são muito comuns, né? Se eu preciso de uma certidão na Bahia, eu não vou viajar para a Bahia para buscar uma certidão. Eu contrato um advogado para tirar a certidão lá, né? Então, esse é um trabalho muito útil, só que isso acabou trazendo situações muito prejudiciais para a realidade das audiências que precisam de legitimidade, né? Se você não tem legitimidade para negociar, essa negociação é natimorta. Pode ser conciliação, pode ser qualquer coisa. Você nem vai conseguir iniciar, né? E essa é a grande frustração. Então, se a gente tem uma realidade, se a gente traz uma realidade que favorece, né, que favorece a presença das pessoas, por que não? Óbvio, a gente tem algumas situações que são prejudicadas? Temos. Mas nós temos um grande número de vantagens, né? E até aqui, a gente não vai entrar nos aspectos em relação à sessão virtual, que acho que talvez não seja tanto o nosso objetivo aqui, mas a gente percebe, eu consigo olhar para a Mariana, consigo olhar para o Rodrigo, né? E perceber, inclusive, olhando os dois ao mesmo tempo, quais são as suas expressões, né? Como nossa comunicação verbal, ela é perfeitamente possível de ser observada, né? E isso a gente percebe na agência. Quando o advogado está assim, quando o advogado está assim, quando o advogado está assim, né? Quando as pessoas estão prestando atenção, quando elas estão indignadas com alguma coisa que se fala. Então, essa comunicação, ela é possível e plenamente viável. Óbvio que a gente tem outras situações, né, que devem ser consideradas, e tanto nas conciliações ou mediações virtuais, né, elas têm trazido uma realidade muito favorável. Nós acreditamos também que o Fórum de Conciliação Virtual, para o que é próprio, né, por exemplo, grandes demandantes, vai trazer uma realidade, por exemplo, de uma empresa que está preocupada, né? Sou lá o Banco ABC, né? Estou preocupado com a minha situação. Eu contrato algumas pessoas, preparo elas para aquele departamento, um setor, que vai atuar dentro do Fórum de Conciliação Virtual. Essas pessoas, obviamente, precisarão de prerrogativa, porque estão dentro de um processo judicial, né? Como advogados, precisarão dessa prerrogativa. Os advogados não serão prejudicados, porque não precisarão se deslocar e gastar esse valor, estarão atuando e conseguirão, nós imaginamos, né, trazer outras realidades em relação à empresa. E não vai precisar se deslocar ou contratar, terceirizar para fazer esse trabalho, né? E o máximo que a gente pode ter é uma realidade igual a que nós temos, né? Mas sem custo de deslocamento das outras pessoas envolvidas nesse processo, né? Sem a frustração dos mediadores de abrir uma sessão, né? Porque nós sabemos, as pessoas se qualificam para mediação, elas estão preparadas também para fazer conciliação. E aí cai uma pessoa na tua frente que diz assim, puxa, desculpe, eu estou aqui, só deixa eu ver quem que eu estou representando. Ah, pois é, estou representando o fulano. Tá? Não tem autorização para negociar. Né? Para quê? Pior, Marcel, né? A pessoa chega e diz assim, eu recebi um e-mail agora de manhã. Isso, Marcel, toca num ponto bem importante, né? A gente tem que ainda mostrar a profissionalização e a capacitação dos mediadores. Uhum. Né? Eu lembro que a conselheira Daldice batia nessa tecla e eu tinha muito orgulho de ter trabalhado muito próximo dela, que ela falou, profissionalização significa capacitação, e não é dizer muito obrigado, infelizmente a gente tem feito no Sejusc do Paraná, é remunerar esses profissionais. É o reconhecimento. Precisa continuar. Reconhecimento Exatamente. profissional, né? Exatamente. Os nossos mediadores têm reconhecimento, mas se eu quero um profissional, eu preciso tratar ele como profissional. O profissional a gente remunera, né? E aí tem uma questão, assim, eu acho que vem um pouco, não sei se Mari, Marcel, é um pouco lógico, a gente também tem que estar trabalhando hoje no Sejusc, nadando um pouco contra o que se construiu historicamente da conciliação, que foi realmente uma forma de, eu quero extinguir o processo, fazer número, primeira coisa, e segundo, qualquer um que estivesse passando na rua assim, você está a fim de ser conciliador, entra aqui e faça. Né? Faça de uma forma, inclusive, intuitiva. Eu fiz a primeira prova para mediador, para conciliador do Juizado Especial da Vergueira, em São Paulo. Eu era estagiário da Magistratura Paulista. Fiz uma prova lá que eu decorei. Eu lembro que o meu treinamento foi, eu cheguei,
Flávio era o nome de escrivão, nunca esqueço, do juizado. Trabalhava em contraturno em São Paulo na época, algum tempo atrás. Eu tinha 19 anos, já estava no terceiro ano da faculdade. Há Ele me deu muito uma. tempo atrás, né, Rodrigo? Há muito tempo Bastante, atrás, né? A né? barba branca. Ele me deu uma pilha de processos, falou assim, aqui são suas audiências, se der algum problema, você diz que vai chamar o telefone azul e liga para a polícia. Esse foi o meu treinamento. E passei os 2 anos fazendo. Então, isso reverbera, a gente também não consegue mostrar, né? Que, olha, tem um profissional aqui, né? E é por isso que eu pus até nos comentários aqui, acho que essa conversa está me permitindo, eu só quero, de repente, você comentar alguma coisa, Mari também, né? A gente não tinha que repensar, Marcel, o 334, essa obrigatoriedade, né? Se a gente já não tinha que. Outros momentos, na mediação de família aqui em Toledo, eu só recebo processo, isso que a gente falou com a juíza, que ela designa a instrução, em 3 meses a gente encaixa as mediações, né? Eu vejo como é importante, como as pessoas elas passam pelo processo. Uma das primeiras perguntas que eu faço é: como você está se sentindo com o processo? Aí que elas estão assim, aí que elas viram o que é o processo de verdade. Agora elas sabem que o processo não é aquilo que todo mundo sai gritando, eu vou tirar tuas calças, você vai ver o que vai acontecer. Elas viram, não, isso é problema, é complicado, né? Vamos parar, né? Enfim, o que vocês pensam? Eu queria também te ouvir, Mari. Será que já não temos maturidade para refletir sobre isso? Então, acho que é uma reflexão, eu gosto muito, né, a gente tinha conversado um pouco sobre isso, né, dessa evolução, dessa dinamicidade, desse lugar que a gente não tá parado, né, para pensar. Conversei ontem com o Marcel, a gente estava alinhando umas outras conversas e falou sobre isso também. Eu acho que tem muita coisa pra gente pensar. E olha, eu vou confessar pra vocês, eu abri 2 minutos o YouTube aqui e dei uma piscadela no Instagram e, meu Deus do céu, vocês têm tempo pra mais 5 horas de live? Porque, olha, cada assunto desse, acho que a gente selecionou mal os assuntos. A gente tinha que escolher um só, né? Mas tem essa questão de como encarar essa obrigatoriedade. Eu entendo a função, e eu acho assim, nessa escala, Rodrigo, que você falou, né? A gente tem um histórico de conciliação muito mal resolvido. E a gente tem essa realidade hoje. Eu falo de carteirinha porque eu fui conciliadora do PROCON no meu tempo de faculdade, já que é para falar dos tempos de faculdade. Eu fui conciliadora do PROCON. Eu fui do juizado, servidora dos juizados especiais, estive nas salas de conciliação. Então, eu sei da ausência de preparo, né? Que ainda temos pessoas com ausência de preparo, que a pergunta que são as perguntas proibidas numa sala de conciliação, e que se você, ouvinte, já ouviu essas perguntas, diga, ei, isso não é conciliação, pode falar, né? E eu acho que os advogados têm que cobrar isso, né? Eu tô indo para audiência de conciliação, eu preciso de qualidade, né? Seja no Sejusc, seja no juizado especial, seja em qualquer lugar que você vai fazer audiência de conciliação. A pergunta proibida tem acordo, doutor? Não tem acordo, eu não posso perguntar se tem acordo. E não é doutor, porque eu tenho que conversar com as pessoas, não com os advogados, né? E assim, da gente saber dessa função. Mas eu entendo que quando o CNJ põe o 334, né? Quando o código vem com o 334, é para assim, tipo, vamos mandar essa galera lá para conhecer um pouco desse troço e ver se alguém consegue ser resgatado. Porque se a gente perguntar, ei, você quer fazer mediação? A pessoa vai dizer não. Mas ela disse não, e ela caiu lá no Sejus que ela. Pode ser que. E aí vem o que eu sei que eu converso com o Rodrigo, que é o resultado da mediação não é o acordo. Quantas e quantas vezes uma conversa bem feita, a pessoa saiu dali, daqui 2, 3 dias, ela fez o acordo, porque eu preciso melhorar a comunicação, e na conciliação também melhora a comunicação entre as pessoas, né? E que o nosso resultado não é no número de acordo, que dia que a gente vai lembrar que é a satisfatoriedade? Porque a sensação de justiça está na satisfatoriedade da pessoa, não se deu acordo ou não. Quando eu pego um termo de acordo, não um termo de audiência, que não é audiência, mas um termo de sessão,
que tem acordo e um relatório de satisfatoriedade que a pessoa diz que não saiu satisfeita, eu falei, ei, como assim tem acordo e a pessoa não saiu satisfeita? Então não tinha que ter acordo, né? Então, a minha reflexão ainda, Rodrigo, a minha resposta seria: eu acho que hoje a gente não está maduro o suficiente para desobrigar. Mas eu penso que é isso que o Marcel falou. A gente às vezes tem um pouco de preconceito com algumas questões porque a gente não tá com a porta correta. E o fórum de conciliação, e aqui tem no Instagram alguém que falou, a Débora falou assim: eu prefiro a mediação virtual ou conciliação virtual, né? Ou a Carly tá dizendo lá, boa tarde, tem acordo? Tipo, coisas que não podem ser ditas, né? Que não são, que não tem técnica. E a gente tem que valorizar essas pessoas que têm técnica e que têm ido atrás dessa qualificação. E aí abrir essas outras portas, né, Marcel? E pensar assim, poxa, por que o grande litigante, a gente tem esse ranço, esse pré-conceito? E se a gente não está atendendo o grande demandante, a gente não está atendendo o cliente dele, né? A pessoa que está com ele lá. E aí eu gostaria, Marcel, que você contasse para a gente como é que vai funcionar esse fórum? Como é que funcionaria? Só para as pessoas entenderem, porque a gente demora para entender, né? No sentido de que ele é online, não é online, vai ser feito por mediador, não vai ser feito? Essas perguntinhas. Isso foi trazido, como eu disse, né, lá no juizado especial ainda, né? A gente está com a ideia, isso foi desenvolvido pela segunda vice-presidência, essa ideia de trazer essa ferramenta para os sejusques, né? E ela funciona mais ou menos como uma negociação assistida, né? Se a gente for pensar na definição de conciliação, né, talvez ela não se encaixe exatamente nisso. E é aí que a gente precisa, digamos, abrir um pouco nossos horizontes para pensar em autocomposição e não querer encaixar no quadrado, na bolinha, no triângulo, né? E pensar método adequado. A gente pode construir a gente não precisa ter para se adequar, né? Mas assim, ele já está construído. E ele é uma espécie de negociação assistida como um chat, né? Onde ele é facilitado por um terceiro, né? Que é óbvio que nós vamos chamar esse terceiro de conciliador, né? Que é uma pessoa que não vai conseguir conduzir uma ideia de como a gente tem, né? E você entrar em sala, você esclarecer inicialmente, conversar, né? Pensar em etapas, que também é uma coisa a ser repensada, né? Mas você abre, esclarece como vai ser o trabalho por um esclarecimento, né, que o conciliador vai fazer. Esse esclarecimento pode ser pronto, pode ser desenvolvido pelo conciliador, e ele vai provocar as pessoas que se manifestem, né? E óbvio que daí vai depender também das perguntas que o conciliador vai fazer, né? Da provocação que o conciliador vai fazer e da forma que vai ser recebida lá. Comunicação. Obviamente que essa comunicação vai ser como se fosse uma negociação no chat, realmente, né? Ela é assíncrona, ela fica 15 dias aberta, podendo ser prorrogada, né? Então, a pessoa, o conciliador abre, está aberto para ele faz uma provocação, né? A pessoa se manifesta, faz uma provocação em relação ao outro, se ele não se manifestar diretamente, e vai conduzindo isso. Ele pode entrar 2 vezes por dia, ele pode entrar uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, né? Ele vai conduzindo isso de uma forma não simultânea, né? Então, essa negociação assíncrona, ela vai ser adequada para algumas situações que não há necessidade de instalar uma sessão, de movimentar as pessoas para virem presencialmente, ou às vezes virtualmente mesmo, né? Até pelo custo operacional que isso gera, né? O custo, que eu digo, custo de tempo, inclusive. Isso vai trazer uma realidade que o conciliador, quando ele estiver ali, ele sabe, eu não estou me dedicando a esse tempo
E eu posso ter uma situação da empresa vir ali e dizer, nessa realidade eu não posso negociar. Ok, não tem problema, né? As pessoas não precisaram movimentar a sua agenda para se adequar a um horário e olhar um frente ao outro, porque naquele momento não há necessidade. E se houver, a pessoa pode solicitar uma sessão virtual e o próprio conciliador pode abrir uma sessão virtual e conversar com as pessoas, né? Isso, inclusive, foi uma ideia que surgiu do nosso amigo Daniel, no nosso Sejusc, né? Poxa, se a pessoa quiser, ela pede, a gente abre uma reunião no Cisco, pronto. O conciliador está ali, ele faz a reunião pessoalmente, né? Então, não há prejuízo para isso. E fechada essa reunião, ninguém se manifestou. Fecha a reunião do Fórum de Negociação Virtual. Alguém se manifestou, foi negativo? Fecha a reunião negativa. Teve acordo? Você vai redigir o termo, eles vão aceitar, e esse termo vai para o juiz, né? E isso, obviamente, que não deve ser aplicado para situações que não são voltadas a grandes demandantes, mas também pode, dependendo da realidade, da necessidade, né? Porque nós temos que pensar, até me desculpe, pessoal, a gente tem pouco tempo, né? Mas a gente tem que pensar, quando a gente fala em autocomposição dentro do judiciário, que nós não estamos tratando de 10 processos, né? Nós não estamos tratando, às vezes, de 100 processos. A gente tem realidades de 200, 300, 500, 1.000. A gente já chegou, por exemplo, na realidade do cível aqui, com as audiências obrigatórias, de ter 2.120 audiências mensais. Mensais. E aí vem uma equação que a gente trocou uma ideia, né? Qualidade, quantidade e estrutura, né? Você tem que gerir isso. Você não pode falar assim, desculpa, eu só posso fazer 50. Não dá. Vai ter uma pauta para 2025. Então, nesse ambiente de audiências obrigatórias do 334, a gente tem que sim pensar economicamente no sentido de eficiência. Se essas audiências estão sendo completamente eficientes, completamente ineficientes, que essa é a realidade, por que a gente vai insistir em abrir uma sala de audiência presencial ou uma sala de audiência virtual? Se nós podemos atingir o mesmo objetivo ou podemos garantir oportunidades mais favoráveis num ambiente assíncrono, né? E aí nós temos uma realidade que vai mudar. E esses servidores, esses colaboradores, esses parceiros nossos, voluntários ou não, eles vão ter uma realidade muito mais satisfatória de trabalho. Eles vão saber, poxa, eu não recebo mais esse tipo de coisa, porque isso é do Fórum de Negociação Virtual. Eu também trabalho nessa realidade. Ok, eu sei o que esperar aqui, né? E a gente vai liberar espaço de trabalho para situações que são efetivamente voltadas a uma conciliação eficiente, a uma mediação eficiente, inclusive casos de justiça restaurativa, que a gente teve um caso de trânsito, que a gente teve que abrir um círculo restaurativo, porque era tão complexo, envolvendo as duas famílias, com a situação de um pai que não podia mais trabalhar, ficou incapaz, né? E a gente teve dificuldades, porque numa realidade dessa, como é que a gente ia conduzir um círculo? Uma realidade de demanda dessa. Então, essa ideia de portas, ela precisa, a gente está conseguindo, nós estamos desenvolvendo melhor, estamos nos aprimorando, né? E a mediação, ela não é para tudo. E nem pode ser. Eu não quero chamar o meu gerente para mediar comigo. Eu não vou conseguir. O banco não quer mediar comigo. O banco não está preocupado com quem é o Marcelo, né? Então, a gente precisa conhecer essa realidade. Eles nem podem se preocupar com isso. Tem 5 milhões de clientes, né? Agora, a gente não pode pensar que tem 2.000 processos que a gente não está preocupado com o João, né? O João continua sendo o João. E se a gente quiser fazer mediação para tudo, a gente vai tratar o João como ninguém.
e não vai fazer mediação de nada, né? Enfim, pessoal. Tipo, eu posso aplaudir? Me deu uma vontade de bater palma. Não, assim, eu acho que você falou com muita propriedade e mostrou. Eu até anotei, pus aqui no YouTube, né? Porque eu tô dificuldade de fazer aqui no Instagram. Eu tenho que escolher um para escrever, né? Eu acho que você trouxe com muita propriedade essa ideia, né? Qualidade, quantidade, estrutura. Porque se a gente quiser fazer tudo, eu concordo contigo, a gente não vai fazer nada, né? E o João vai ficar abandonado, vai continuar abandonado, né? Eu até fiz umas provocações de premediação até aqui no grupo, é, e eu estou preocupado mesmo com o teu horário também, né, Marcel? O Marcel vai entrar em aula também. Eu queria que se você pudesse, então, Marcel, para a gente ir encerrando, se você pudesse falar um pouquinho de premediação, o que você acha, porque é uma coisa que a gente está se provocando, o Justo de Toledo de Ponta Grossa, a gente está junto nessa, de colocar para funcionar para mediação. Se você acha como isso funcionaria aí para você, por exemplo, o que você tem de concepção, e se você pudesse dar só uma palhinha das escolas, né, de diferentes escolas, como você tem aplicado, porque o Marcel é um grande estudioso da mediação, e não queria acabar essa live sem te explorar isso daí. A gente tem 6 minutos, porque eu tenho que te dar 2 minutos para sair. Hein, a gente vai precisar de um 2. Não vai ter, entendeu? Próximo, Vou ter que marcar uma vai ser um segunda. prazer. Vai lá, Marcel. Maravilha, estou adorando. Bom, eu acho que eu sou estudiando, não estudioso. Mas, assim, do pouco que eu conheço de pré-mediação, a gente fez algumas experiências, né? E óbvio que a realidade que você abre é totalmente diferente. E até a gente estava trocando ideia outro dia, né? Eu e a Mariana, sobre a questão da pré-mediação dentro das audiências iniciais, né? E como nós poderíamos transformar, porque como a Mariana disse, né? A gente não pode simplesmente chegar e dizer assim, então agora o 334 não funciona, né? Eu acredito que em muita coisa não funciona, né? Mas por isso a gente não pode retroceder naquela ideia de intima os advogados, né, para se manifestar. Eu até gostaria, só que essa realidade retomaria um passado que também não foi produtivo, né? E aí a gente pensa em como resolver essa equação, né? Porque realmente, se o João recebe uma citação intimando para comparecer obrigatoriamente para uma audiência inicial, ele não vai vir feliz da vida, né? Não vai. E se você quiser, nesse momento, negociar, não é que você não vai conseguir, mas você vai ter um ambiente inóspito, né? Você vai ter, a gente até brinca que trabalhar com o 334 é trabalhar com o osso, né? Porque, poxa, as pessoas, o cara acabou de receber o pé na porta dele. E aí ele é obrigado a vir. E aí você fala, agora você vai ter que negociar, né? Ele não quer negociar, ele quer cair fora, ele quer ir para o processo, ele quer que o juiz decida. Então, e essa é a realidade, né? Principalmente em relação aos clientes, às vezes, né? Eles esperam a solução do juiz, é muito primordial ainda, é muito primário esse processo. Então, se nós utilizarmos esse momento como uma pré-mediação, e isso precisa ser desenvolvido, mas a gente começa de algum lugar, né? A gente não pode não chamar de pré-mediação, se a gente não conseguir, mas se a gente utilizar esse momento para esclarecer e procurar dizer, pessoal, estamos aqui, é uma oportunidade, vocês tiveram que comparecer, porque o processo obriga. Mas se vocês quiserem negociar, nós estamos aqui. É um ambiente de oportunidades para vocês conhecerem mais informações, porque informações são saudáveis para a negociação, né? Então, quando você traz uma realidade que eles gostam, que faz sentido para eles, você às vezes, mas se você fizer isso, aí ninguém vai querer. Bom, se você obrigar, o que você está fazendo? Né? Se você quiser fazer uma coerção, como é que é? Uma coerciliação, né? Para atingir índices maravilhosos de acordo, aí você tem que repensar teu objetivo. Aí a gente não precisa de ser justo, né? Aí a gente faz
um grupo de soldados que vai lá, bate na mesa e fala, se não sair daqui se sair daqui sem acordo, toma multa, né? Então, o que a gente quer, né? Então, se a gente quer autocomposição, a gente tem que pensar em autonomia, né? Se a gente pensa em autonomia, por que não pré-mediação? Né? Nós não estamos cumprindo o nosso objetivo, que é conscientizar as pessoas e abrir oportunidades para que eles conscientemente queiram continuar com o trabalho?